Algumas séries padecem por não ter tempo para desenvolver tudo que elas precisam. Já outras. Final de The Boys, eu quero passar aqui pelo último episódio da temporada e também da temporada como um todo. Tá? Mas antes, aviso de spoiler, vocês já estão ligados, né? Vamos lá. Eu acho que frustração é o melhor sentimento para descrever esses últimos episódios. Não porque eles foram ruins, tá ligado? É mais porque The Boys sempre foi essa série que prometeu muito desde o início, sabe? Mas eu acho que ela acabou se apequenando nos núcleos dos personagens que sobraram e na estrutura narrativa que eles escolheram para poder contar essa história. Eu quero fazer um passo a passo aqui do último episódio, até para poder expressar melhor os meus pensamentos quanto ao final dessa série. Conforme eu for falando, eu vou dissertando melhor sobre o porquê eu acho que o final de The Boys foi muito decepcionante. Basicamente, esse último episódio está dividido entre dois núcleos. O núcleo dos caras e o núcleo dos 7. É o núcleo do pessoal que ainda sobrou do lado do Capitão Pátria. No começo do episódio tem uma cena que eu acho bem legal, que é do Rio e lendo os votos póstumos do francês. É o tipo de humor que eu gosto nessa série, é o tipo de coisa que vai me fazer sentir falta de assistir ela semanalmente, ou uma vez a cada 2 anos que seja. Eu realmente quero deixar claro aqui que eu acredito que esses personagens são legais. E isso carrega muito a série nas contas. Depois disso daí a gente tem uma passada rápida pelos personagens do Gen.V. Os personagens eu já tinha falado, citei pra vocês, eles realmente não iam servir pra nada, era quase impossível. Eu quero fazer um parêntese aqui quanto à escolha de fazer uma série derivada pra poder mexer nesses personagens e simplesmente deixar eles a Deus dará no final de tudo, entendeu? Eu acho que The Boys não vai ser tão esquecido porque no fim das contas é uma série divertida. Gen.V, apesar de ter uma primeira temporada muito boa, eu conheço pessoas que gostam da segunda temporada, mas a maior parte dos casos é meio mista a sensação da segunda temporada. Eu acho que essa sim vai ser esquecida, até porque o pessoal sempre recomenda, olha, assiste The Boys, mas não precisa assistir Gen.V, porque apesar de mexer em algumas coisas, não significa tanto pro final da obra. E vai ser uma realidade. Eu sei que a Marie foi escanteada nesse final de arco e, pô, isso é triste, cara, uma boa personagem. A gente tem a presença daquela moça que tava na audiência no episódio passado. E eu acho que ela poderia ter sido muito, muito mais aproveitada nessa temporada, especialmente nesses últimos episódios. Nesse segundo núcleo, a gente vê toda essa formação do time do Capitão. A gente vê a Ashley conversando com o pai, aquele protetor bucal de sadomasoquismo. A gente vê também a preparação da Ashley mudar de lado, pra não ser tão de última hora, entendeu? Vou fazer a minha primeira grande crítica a esse último episódio. Absolutamente tudo que acontece é formulaico e previsível. Eu volto a dizer que o tempo que a série teve foi gigantesco para poder trabalhar todos esses personagens e conseguir trazer eles até o final. Mas o que ela escolhe fazer de fato é, nesse início, colocar todas as peças no tabuleiro para depois poder levar a história para o final que ela quer chegar. É sério, a impressão que me deu nesse último episódio foi que eles sabiam o ponto que eles queriam chegar, mas a forma até chegar lá foi um mistério para eles. Então, de novo, ela apresenta o bocal que a gente tinha certeza que não ia ser a arma que ia matar o pai, eles apresentam a Ashley finalmente tendo esse ataque de consciência que ela estava prometendo há tanto tempo. Aí a gente tem uma ceninha do Ryan com o Capitão Pátria. Eu acho que é uma das poucas cenas que a gente consegue tirar bastante substância aqui, sabe? O Capitão Pátria vai tentar falar com o filho dele, porque ele ainda é obcecado por isso, e o que o Ryan faz, diferente de tudo que ele tinha feito até então, é negar o Capitão Pátria não só como pai, mas também como divindade. É o ponto central para o início do fim do Capitão Pátria. Eu ainda mantenho minha opinião quanto ao personagem do Ryan. Eu acho que eles escolheram a forma menos insatisfatória de poder inserir ele nesse último episódio. Mas eles poderiam ter trabalhado muito mais o Ryan até a gente chegar nesse ponto. A gente viu muito pouco dele nessa temporada. Eu ainda bato nessa tecla. Como o Capitão Pátria foi rejeitado, ele volta possesso para poder falar com o pai. Aqui a gente tem uma outra coisa interessante. Eu falo, a série consegue fazer boas críticas individuais. O pai tá falando com um bilionário aleatório que cara de ter 17 filhos e muita influência política. Aqui eu quero voltar da principal crítica de The Boys, que é como o poder corrompe. Para poder alcançar um poder espiritual, o Capitão Pátria já tem o poder físico dele, que é essa força dele, e de manipulação das pessoas, que as pessoas têm medo dele, esse que é o ponto. Mas falta para ele um poder que não tem como ele conseguir, que é isso daqui, meu irmão, a influência. É exatamente isso que esse bilionário aleatório oferece pro Opai nesse final da série, e o Opai tenta convencer o Capitão a aceitar. Esse poder de influência a gente tinha visto na última temporada que ele não conseguia exercer. Foi aquela hora na mansão do Tech Knight que a Mana Sábia levou um tiro na cabeça e a Victoria Newman simplesmente aparece para poder salvar aquele momento do Capitão. Ele mostra que ele é burro, ele não consegue ter influência de verdade nas pessoas. O negócio dele é a frase pronta porque ele é uma pessoa vazia.
E isso irrita tanto que ele desdenha de tudo e por isso ele usa o único poder que ainda resta para ele, que é força física, que no final das contas resolve a maior parte dos problemas dele. Só mostra realmente como que ele é imaturo e como que ele não consegue lidar com os próprios problemas se não for na base da violência. Eu sinto que desde o início ele foi criado para ser esse símbolo da Vault, o que seria esse ideal americano para a Vault. Até o fim da história dele, ele simplesmente não consegue se desvencilhar dessa situação. É realmente trágico. Talvez num universo melhor ele fosse cuidado por pessoas que realmente se importam com ele o suficiente para tratar ele bem, e não por cientistas que só estavam fazendo o trabalho. Um trabalho bem maligno, diga-se de passagem. Seguindo a colocação de peças, aparece o Profundo, que não faz sentido estar aqui, simplesmente. O arco do Profundo já tinha terminado no último episódio, eu acho que ele não precisava estar aqui, mas como a série precisa terminar tudo em um episódio, é melhor que tudo esteja pronto mesmo. Outra crítica que eu faço para esse episódio é que os caras simplesmente levaram pro cacete o conceito de geografia. Todo mundo chega em todo lugar muito rápido, é bizarro mesmo. A gente tem mais uma passada pelo grupo dos The Boys, agora para revelar que a Kimiko tem os seus poderes de fato. Também que a gente tem esse finalzinho da Mana Sábia. Como personagem, fraco. Ela decide perder os poderes dela e para ela isso é suficiente. Eu achei que ela poderia ter mais espaço nesse último episódio também, mas pausa para poder falar do grupo dos The Boys. Realmente acredito que uma coisa que estragou esse grupo é que todo mundo parece muito igual. Quando eu disse no último vídeo que a Kimiko começar a falar estragou a personagem, é porque ela agora é outro personagem totalmente igual aos outros do The Boys. Mesmo que cada personagem individualmente tenha suas personalidades dentro do grupo, parece que eles se mesclam muito. E não é aquele mesclar legal da primeira temporada em que todos eles são diferentes e mesmo assim eles conseguem se unir para fazer uma coisa inacreditável. É um mesclar de, cara, meio que todo mundo aqui é o mesmo personagem, sabe? Isso pra mim tirou bastante o peso desse núcleo narrativo, especialmente nesse último episódio e na temporada inteira, e na outra também. Bom, já que tá todas as peças no lugar, finalmente a gente começa a se mexer pro final. É também nesse momento, mais ou menos, que a gente tem um diálogo bem legal do Ryui com a Kimiko, eu achei interessante, e isso aqui vai ser refletido depois. O que nem eu sempre digo, o Ryui ele é pra ser essa orelha, ele é pra ser o personagem mais humano dentro dos bots. Aqui também que a gente é apresentado ao lendário Pé de Cabra, que vai ser muito importante pro final, olha, mais um elemento. Apresentar todos esses elementos no início do episódio só torna ele mais previsível. E é uma pena porque eles tiveram tempo durante essas últimas 2 temporadas para poder trabalhar essas ações, cara. Você acha que não poderia ter tido um ataque do Bruto com o Pé de Cabra nas últimas temporadas, pra gente saber que ele tem, pra não ficar jogado aqui? Ai, cara, mas vai tirar a parte legal dos quadrinhos, essa última batalha que ela parece com o Pé de Cabra. Mano, os quadrinhos não são bons, The Boys, eu já falei. Aí a gente vai pra esse final. Eles invadem a Casa Branca, de uma forma bizarra, inclusive uma boa piada, apesar de ser bem fácil eles invadirem a Casa Branca, enquanto o Capitão Pátria tá fazendo o discurso dele. Aqui, de novo, vale comentar esse subtexto do Capitão Pátria. Tentando imitar todos os signos do cristianismo, ele entende que ele não pode ser esse Deus. Ele já teve nesse episódio a autoridade dele testada pelo menos 3 vezes. E no final, essa autoridade que ele mais desejaria ter, que é o de ser uma pessoa familiar, tanto pro pai dele quanto pro filho, simplesmente ele nunca vai conseguir concretizar. E eu acho interessante também como que isso daqui é feito na Casa Branca. O Capitão Pátria sofreu tanta lavagem cerebral no início da vida dele que ele acredita que ter poder de Deus é quase como ter o poder de um presidente. Tanto que no último episódio ele começa a falar coisas bizarras, como se ele fosse um deus, sentado na cadeira de presidente. Porque pra ele, aqueles 2 poderes se equivalem. Eu acho isso daí bizarro e um traço interessante do personagem. Aqui também a gente tem um micro vislumbre de como que está sendo a população acompanhando todas as declarações do Capitão Pátria. É aqui que eu quero chegar na minha grande crítica narrativa para esse final de The Boys. Existe uma teoria narrativa relativamente famosa que diz que você tem que escrever uma história ou movida por personagens ou movida pela trama. Claro que eu estou simplificando muito a teoria. Não tem um autor específico, mas a gente costuma, de novo, voltar para Aristóteles quando ele está escrevendo sobre drama. A ideia aqui é que você tem que priorizar uma dessas estruturas para poder contar a sua história da melhor maneira possível. Claramente, The Boys escolhe a estrutura movida pelos personagens, o que não é nenhum erro. Muitas histórias fazem isso, inclusive. Na cultura pop mais da literatura, eu acho que eu consigo citar mais o Conan e o J.R. Martin com as Crônicas de Gelo e Fogo também, ele faz bastante. O ponto é que The Boys sempre escolheu personagens muito caricatos para contar situações específicas do ponto de vista de pessoas específicas. Um exemplo claro que eu dou é o da Ashley. A Ashley, ela tem essa persona de ser a pessoa que cresce na empresa. Então, além dela ser uma personagem por si só, ela também é uma ideia dessa pessoa que entra no mundo corporativo de uma forma e vai se alterando ao decorrer dela.
Outros personagens que também passam por isso são, por exemplo, o irmão do A-Train, que tem esse arquétipo de ser o cara que sempre vai querer que um herói dê a volta por cima e que ele seja justo e honesto, porque na ideologia dele é isso que o herói deve ser, e o irmão dele é um herói. E outro personagem que também passa por isso é aquele ex-marido da ex-mulher do Leitinho, que acaba sendo morto pelos heróis na 4ª temporada. Ele era o nosso ponto de vista daquela pessoa que é apaixonada pelo Capitão Pátria, independente do que ele faça. Meu ponto é que falta esse personagem nessa última temporada. A gente deveria ver uma pessoa que, beleza, não precisaria estar participando desses 2 núcleos, mas que ela fosse quase empurrada pela força inacreditável que o Capitão Pátria está exercendo naquela população e que ela não concordasse. Falta esse tipo de pessoa exatamente para a gente ter aquela visão total de mundo que eles querem que a gente tenha. Esse final de série, o Capitão Pátria, ele é para ser essa ameaça não só a nível nacional, quanto a nível global. E ele nunca consegue ser essa ameaça, apesar dele ser maníaco. Claro que quando você escolhe esse tipo de narrativa, também você escolhe contar uma coisa ou outra. Você prefere se focar no carisma dos seus personagens. Eu não estou dizendo que os personagens não são carismáticos, eles são. Só que sobra tanto tempo deles fazendo algo que não movimenta nada, que fica chato. Eu acho que esse foi o desbalanceio que essa série acabou tendo, especialmente nessas últimas temporadas. Porque se você pega as primeiras, elas eram muito mais ritmadas. Era bem mais interessante assistir elas, inclusive. O ponto que eu quero chegar aqui dessa teoria é que a série entende isso. E eles sabiam a forma como eles queriam escrever. O 5º episódio dessa temporada, por exemplo, é a maior prova de que eles queriam escrever uma história focada em personagens. Só que parece que eles esquecem que os personagens têm que movimentar a trama. Não é só porque eles escolhem os personagens em detrimento de um plot principal que eles não devem movimentar esse plot principal. O plot tem que continuar em movimento. E aí eu acho que a partir daqui a gente já consegue dar uma acelerada. A gente tem o embate do Hughie e do Leitinho contra o Opai, que assim, é bizarro, era óbvio, péssimo final do Opai. Mas eu adoro a piada de sangue espirrando na cara do Hughie todas as vezes, cara. Isso daqui é uma das coisas que me faz gostar desse personagem, ele é muito azarado, velho. A luta da Annie contra o Profundo é ridícula. Apesar de que nem eu ter falado no último episódio, parecer ser o final mais apropriado e mais satisfatório para aquele arrombado do Profundo, você tem, no final, uma luta que não faz sentido. Ela pega e arrasta ele até chegar numa praia. Aí sim, você tem boas falas da Annie, eu gostei do que ela fala. E aqui a gente tem também essa metalinguagem de outra pessoa que sempre teve muito poder, sempre teve muita proteção. O Profundo teve isso, teve diversas chances com isso, e mesmo assim escolhe não crescer. Isso é ótimo, é o personagem do Profundo escrito. As falas são boas, só que eu acho que não faz sentido aqui a Annie empurrar ele pra água. Será que ela não pensou que, porra, ele pode aparecer com uma baleia de novo? Assim como a luta do Billy, da Kimiko, posteriormente do Ryan, contra o Capitão Pátria. Não é ruim, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu gosto da coreografia, eu gosto dos efeitos. Eu tenho um pouco de problema porque o Capitão Pátria ele é bufado e nerfado a bel prazer. Ninguém sabe direito como os poderes dele funcionam na plenitude. Num episódio ele tá cortando a Kimiko no meio e do outro ele só quer vazar, só. De novo, a luta é boa. Eu só não gosto daquele finalzinho da Kimiko vendo o francês. Eu acho muito brega. E aí a gente tem o ápice do episódio, que é esse final do Capitão Pátria. De novo, é uma figura muito trágica. Você vê o que ele fala depois pro Bruto pra tentar conseguir a vida dele. São coisas, talvez, que as pessoas... Ele imaginaria que as pessoas teriam que fazer pra ele. E, cara, esse cara é bizarro, né? Agora, o final, a morte ali foi animal. Parabéns pelos efeitos. Foi nojento. Nojento. Agora, uma coisa que eu não gosto é o Ryan ter perdido os poderes. Eu realmente acho que ele poderia ser melhor como esse personagem que desafia o pai. Porra, meu pai foi um merda, eu vou ser o melhor cara que eu posso ser com poderes. E a série tira isso do personagem. Ou seja, o Ryan fica mais chato ainda. Dando aquele outro aspecto de que a série precisa primeiro introduzir algumas coisinhas pra depois chegar no ponto que ela... Porque ela meio que não consegue prever o meio do caminho que esses personagens fariam pra fazer sentido. A gente tem o final do Billy e do Hughie. E isso daqui é triste, cara. Não pelo acontecimento. Todo mundo imaginou que o Billy ia morrer nesse episódio. E ali quando o Billy vê o terror morto. E é triste porque tem um cachorro morto ali. E isso daí sempre vai ser triste. Mas a série dá a entender que o Ryan negar o Bruto, assim como ele negou o pai dele, e a morte do terror, e ele meio assim, por causa da morte do Capitão Pátria, é o que faz ele decidir pegar o vírus que estava na gaveta pra poder infectar todo mundo.
O Bruto realmente é esse personagem ignorante, né? Ele simplesmente faz o que dá na telha dele e o negócio dele é sempre escolher a violência. Isso daqui faz sentido com o personagem dele, mas foi uma forçação de barra grande. Assim como foi a forçação de barra de apenas o Hughie perceber que ele estava indo embora e apenas o Hughie ir atrás dele e ninguém ter pensado naquela madrugada inteira que eles ficaram fora. Nossa, onde será que o Hughie e o Billy estão? Vamos lá no quarto deles? Nossa, o terror morreu. Cadê o vírus? Assim como o Hughie fez. É forçar a barra para ter esse duelo final. De novo, foi um duelo legal, a coreografia foi bacana, os efeitos de som melhoraram essa luta 1000%, os socos do Hughie e tal era legal, tava batendo forte, só que a pancada do Bruto foi feroz. E acaba que o Hughie é praticamente obrigado a matar o Bruto para não acontecer essa chacina na comunidade super. Aqui eu vou dar o braço a torcer para a ideia do Bruto. Ele tinha razão. A Vault nunca vai parar. E calma que a gente vai chegar na Vault. Porque assim, é bonito. O Hughie sempre representou essa pureza pro Bruto, mesmo com as... É bonito e o enterro dele também é legal, sem contar a frase rock and roll do finalzinho ali, cara, que é da hora. Antes da gente passar por esse epílogo, eu acho que falta falar da Vault aqui. A Vault foi a primeira crítica da série. De todas. De como essa empresa que simplesmente tem os heróis como produto, protege eles de forma idiota até que eles se tornem babacas. Não ter esse final definitivo pra Vault no fim da série é muito triste e diminui muito a qualidade dela. A gente só vê o Stan Edgar comentando e só, mais nada. No fim das contas parece que só a Vault saiu ganhando essa história. Todo mundo se fudeu, o pessoal perdeu um amigo, muita gente morreu e só a Vault continua de boa. Eu acho um absurdo isso daí. Nesse finalzinho a gente tem os previsíveis, né? O final da Kimiko, ela adotando aquele cachorro que ela tinha comentado com o francês, comendo na França, beleza. O final do Leitinho, eu acho legal como ele volta a ter família. E, de novo, eu tinha visto uns caras xingando muito essa última temporada, porque aí é woke, eles estão sempre contra a família, contra a gestação, BBP. Cara, eu realmente não concordo com isso. Tanto é que nesse epílogo, isso é subvertido. O Leitinho adota o Ryan, que, sinceramente, foda-se, e volta pra família dele, que era o arco natural desse personagem. Assim, a parte mais legal desse epílogo é o finalzinho do Hughie e da Estrela, porque finalmente dá pra gente um pouco mais de subtexto dessa trama. É revelado na quarta temporada que a Luz Estrela finalizou a gestação antes de ter um filho. E isso daqui, pra ela, era uma mácula na quarta temporada. E você sentia que era uma mácula também. O ponto é que ela não queria ter um filho naquele mundo que parecia tão impossível de se dar bem. Aqui eles fazem o contrário. Eles têm um filho porque agora eles conseguem ter esperança de um mundo melhor. Entendeu? Isso daqui é um subtexto interessantinho pro final da série, vai. Agora, o que é ruim é o nome da criança ser o Robin, cara. Isso daqui é um absurdo. No fim das contas, não foi um final horroroso. Eles amarraram mais ou menos o que tinha que amarrar. Claro, faltou o final da Vault, que isso pra mim é imperdoável. Foi amarrado por decisões terríveis de quase todas as partes. Só que o gosto que ele deixa pra gente é muito amargo. Foi um episódio previsível, foi um episódio formulaico, totalmente aquém do que a gente esperava de The Boys quando começou essa temporada. Eles escolheram deliberadamente jogar, sempre postergar, passar pro próximo episódio, até o momento que não tinha mais próximo episódio. E eles precisaram terminar. Isso é triste. Era uma temporada que tinha um grandioso potencial para ser muito incrível. É uma pena. Esse final de série vai ser lembrado como um dos mais frustrantes de todos os tempos. Apesar das historinhas individualmente serem bacanas de ser acompanhada, o ritmo é muito bom nas primeiras temporadas, ele passa tranquilamente. No final das contas é legalzinho, vai. Eu realmente tenho receio dessa série ser esquecida logo. Tipo, em coisa de 6 anos ninguém mais fala dela. Tipo, que nem a gente faz com Game of Thrones ou The Walking Dead. Só por causa do final. Apesar que The Walking Dead aqui não é só por causa do final, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu vou falar, assim como a série foi péssima com finais, eu também sou péssimo com finais. Então eu vou fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, curte o vídeo se você gostou, se inscreve no meu canal. Eu com certeza vou postar mais vídeos, foi bem divertido fazer esse vídeo aqui, o último. Apesar que eu acho que vai demorar um pouco para editar isso daqui, eu tô vendo que eu vou sofrer. O tempo ficou gigante, cara. São mais de 40 minutos de arquivo. Meu Deus! E, inclusive, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, curtiu do último vídeo. Obrigadão, gente. Até a próxima. Tamo junto.